Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o 15º episódio da 7ª temporada de The 100, penúltimo episódio, gente, só falta um episódio. E assistindo esse episódio 15, eu tive a impressão de que ainda tem muita coisa pra acontecer e só tem um episódio pela frente. Sem falar no tapa na cara que esse episódio deu na gente, né? No soco no estômago que a gente levou, porque eu sinceramente eu não tava esperando por aquele final. Foi um final bem impactante, bem emocionante, bem intenso. Gente, foi uma cena muito forte, aquela última cena ali da Clark. Mas assim, gente, o importante que eu quero falar é que esse episódio não aconteceu muitas coisas assim. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser mais para teorizar um pouco o que vai acontecer no próximo episódio e para falar de algumas coisas que aconteceram, lógico, mas principalmente sobre o próximo episódio. Difícil acreditar que o que aconteceu nesse episódio vai ser permanente, que nada vai mudar. Eu tenho grandes esperanças de que as coisas mudem no próximo episódio, mas eu acho que vai ter muito furo de roteiro, eu acho que vai ter muita coisa mal explicada e eu acho que vai ter muita coisa que vai ser esquecida e deixada de lado. Mas antes de falar o que aconteceu nesse episódio, eu queria pedir para vocês se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo. Bom, nesse episódio acontecem duas histórias. Ali acontece a história da Emori na Terra e a história da Mad ali em Bardo. Eu vou falar de Bardo depois, eu vou começar ali pela Terra, porque no episódio 14 a gente viu ali no finalzinho que teve o desmoronamento por causa da bomba e a gente não sabia quem que tinha se ferido, se alguém ia morrer. Então a gente viu ali que o Murphy ficou bem, ele tá vivo. Quem se feriu mesmo foi a Emory. Esse episódio foi bem focado ali no socorro, no resgate dela. O Jackson e a Raven ficaram ali responsáveis junto com o Murphy ali de tentar salvar a Emory, de tentar socorrer ela. A princípio parecia que ela estava bem, mas ela começou a ter uma hemorragia e o Jackson falou que ele poderia operar ela, só que ele precisava ter mais equipamento, ele precisava de uma sala de cirurgia, ou seja, eles precisavam voltar ali para Sanctum para poder dar toda a assistência que ela estava precisando. Então a Raven e o Murphy ali, eles foram atrás da pedra da anomalia para tentar levar a Emory para Sanctum. Só que mesmo ali toda ferida, toda ferrada, quase morrendo, a Emory estava muito preocupada com a Echo, com a Nyla, que sumiram nesse episódio, e principalmente com a Mad. E ali no final do episódio eles conseguem encontrar a pedra, só que tem uma conversa ali entre a Raven e a Emory que me deixa muito em dúvida sobre o que pode ter acontecido ali, porque a Emory ela estava muito preocupada com todo mundo, ela estava falando ali pra Raven deixar ela morrer, para ela tentar socorrer os outros, pra ela ir salvar a Mad, porque era mais importante. E ela ficou ali conversando com a Raven, tentando convencer ela de que não era uma boa ideia eles irem pra Sanctum, de que eles precisavam ir pra Bardo para socorrer a Mad. E elas conversaram ali. A Raven deu a entender que ela ia pra Sanctum de qualquer jeito, que ela não ia deixar a Emory morrer. Só que assim, gente, a gente não viu para onde eles foram. Eles conseguiram atravessar ali a Pedra da Anomalia, mas ficou dúvida se a Raven seguiu ali o que ela estava falando, se ela realmente foi para Sanctum ou se ela seguiu ali com o que a Emory estava pedindo, que era para ir para Bardo para socorrer a Mad. Então a gente não sabe para onde é que eles foram, a gente vai descobrir no último episódio ali, nos últimos momentos. Teve também toda a questão ali da Clark tentando ir para Bardo, né? Mas aí eu vou entrar um pouquinho mais na história de Bardo, porque a Otávia e a Clark, elas tentaram ir pra Bardo ali do mesmo jeito que o Bill foi, mas eles não estavam conseguindo porque precisava ter alguém de Bardo esperando por eles lá do outro lado. Então eles não conseguiram atravessar num primeiro momento, mas aí vamos lá pro que aconteceu em Bardo. Em Bardo aconteceu uma coisa que era muito óbvia, né? Que o Bill levou a Mad ali pro coletor de memórias e ele queria saber de qualquer jeito qual era o último código ali que a Becca não tinha dado pra ele. Quem tava ali pra coletar as memórias da Mad, o Levi. Gente, eu estava com muita saudade dele, eu gostei muito dele nesse episódio, que enfim, ele escolheu um lado, ele tomou uma decisão ali, apesar de tudo. Apesar de pertencer a Bardo, o Levi decidiu de que lado ele tá. Porque quando o Bill percebeu que tava muito difícil ali pra eles coletarem as memórias dela, que poderia causar danos ali na Mad, ele não estava se importando nem um pouco,
Só que aí quando o Levi percebeu que ele podia causar algum dano permanente na Mad, ele desistiu, ele voltou atrás, ele não queria fazer aquilo. Eu achei isso simplesmente incrível, perfeito, maravilhoso. O Bill mandou ele embora, né? Porque ele falou que ele estava muito envolvido com a Mad. Mas quando o Levi foi embora ali, ele viu que estava tudo cercado, que tinha discípulo para todo lado. E ele já foi ali para a Pedra da Anomalia de Bardo para trazer a Otávio e a Clark. Só que o povo de Bardo tinha mudado a ponte de lugar. Então, quando ele conseguiu trazer as meninas, elas foram parar ali num lugar que estava todo cercado, que estava cheio de gente armada, que estava cheio de discípulos, ou seja, elas tiveram que se entregar ali e elas foram presas. Mesmo assim, ele não desistiu e ele enfrentou ali os discípulos, ele deu um jeito de abrir a cela ali da Otávio e da Clark e ele conseguiu libertar elas ali para que elas fossem atrás da média. Nesse momento, uma pergunta minha foi respondida porque eu passei esse episódio inteiro pensando o que foi feito de Sherida, porque o Sherida não tinha aparecido até então e a gente não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele estava preso ali na cela ao lado das meninas e a Clark resolveu usar ele como distração, afinal de contas o lugar estava todo cercado e eles precisavam de alguém para se livrar dos discípulos. Então eles libertaram o Sherida e ele começou a lutar ali com todo mundo e ele tirou todos os discípulos do caminho e o Sherida sumiu. Quando eles encontraram a Mad estava paralisada, aparentemente morta. Foi a primeira impressão que eu tive que ela tinha morrido ali. O Levi começou a examinar ela ali e ele viu que ela ainda estava viva, que na verdade ela tinha tido um derrame, que ela estava paralisada, mas que ela não tinha morrido. Então a Clark entrou em desespero. Olha, gente, essa cena foi de cortar o coração, porque assim, gente, foi uma cena muito pesada, muito tensa. Parecia que eu tava assistindo uma outra série. Clark começa a chorar, começa a se desesperar, abraça a média ali, tenta fazer de tudo ali pra ver se ela reage e nada. É claro que resolve colocar um ponto final em todo esse sofrimento e resolve atirar na média, afinal de contas ela não vai se recuperar, porque o Levi já tinha visto ali que não tinha a menor chance dela se recuperar. Só que a Otávia não deixou ela atirar na média, porque ela falou que ela não precisava carregar isso com ela, então a Otávia ficou ali responsável por atirar na média, por colocar um fim naquele sofrimento. E no momento ali em que ela quase atirou na média, o Levi fala ali que o Bill conseguiu o último código. Então eles desistem ali de matar a Mad e eles vão atrás do Bill. Quando eu digo eles, eu tô falando da Clark, da Otávia e do Levi, porque ele decidiu que ele quer lutar essa guerra do lado da Otávia. Gente, eu achei isso simplesmente maravilhoso. Eu fiquei completamente satisfeita com o comportamento do Levi. Bom, gente, agora vamos falar da coisa no geral. Muito difícil pensar assim que o Bellamy morreu porque a Clark precisava proteger a Mad. O Gabriel morreu para proteger a Mad e no final das contas não deu em nada. É uma total decepção, assim, gente, eu não consigo entender. Assim, eu sei que tem muita gente reclamando da sétima temporada, mas eu acho que a série se perdeu principalmente ali depois de Etéria. Depois que o Bellamy voltou ali todo convertido em discípulo ali de Bardo. Eu acho que desde então a série tem tomado um rumo totalmente absurdo, que não faz o menor sentido, se perdeu demais na história. E, gente, sinceramente, deixar a Clark totalmente sozinha, se sentindo um nada, gente, pelo amor de Deus. É horrível, é horrível. Clark matou o melhor amigo dela, Clark perdeu a filha dela, Clark perdeu a mãe dela, a Clark perdeu o Finn lá no início da série, a Clark perdeu a Alexa. Gente, a Clark só perdeu as pessoas que ela amava. E isso foi muito falado nesse episódio. Parece que foi feita uma grande sacanagem contra a Clark desde o início da série até agora, gente. Eu pensei que pelo menos a média ia ficar do lado da Clark. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho de teoria, de expectativa, de especulação. Vamos lá. No próximo episódio a gente viu a Arcádia ali. E provavelmente esse último teste, essa última guerra, vai ter alguma coisa a ver com a Arcádia. Eu já ouvi muita teoria, já ouvi falar sobre viagem no tempo. Acho que faz sentido, porque é assim que eu já olhei a lista de personagens do próximo episódio.
e a gente vai ter a Mad, a gente vai ter o Bellamy, a gente vai ter o Gabriel. Então talvez a gente possa ter uma viagem no tempo, que isso me preocupa bastante, porque assim, gente, viagem no tempo até que ponto? Porque assim, se eles forem muito pro passado, coisas, acontecimentos da série podem mudar. Vocês já pararam pra pensar que se esse teste for uma viagem no tempo e eles nem chegarem a sair da arca, muita coisa vai mudar. Por exemplo, a Otávia nunca vai conhecer o Lincoln, a Clark nunca vai conhecer a Alexa, a Mad vai ficar sozinha porque a Clark nunca vai ter conhecido ela. Vai acontecer muita coisa. A gente também não vai ter amizade entre Bellamy e a Clark, porque enquanto eles estavam na arca, eles mal se falavam, eles não se conheciam. Então muita coisa vai mudar se for viagem no tempo. Eu ouvi falar também de uma outra teoria que essa eu acho um absurdo. Se for isso, a gente vai estragar totalmente a série inteira. Porque eu já ouvi falar a teoria de que tudo isso foi um sonho da Clark e ela vai acordar na arca ali. Se for isso, vai ser um absurdo total, completo. Pelo amor de Deus, que não seja isso. Eles podem aparecer também como alucinações, porque já aconteceu. Então a gente pode ver o Gabriel, o Bellamy, a Mad ali como uma alucinação da Clark, porque com exceção do Gabriel são pessoas bem próximas da Clark. Mas vale lembrar também, gente, que lá no trailer a gente viu algumas imagens da Abby na arca. Não dá pra saber se são cenas de flashback, se são alucinações. Então é muito difícil entender o que vai acontecer ali na arca. Bom, e a gente vê também que todo mundo ali vai se reunir. Quem tá na Terra provavelmente vai pra Bardo, porque foi essa impressão que eu tive, essa minha dúvida sobre a Raven. Será que ela mandou a Emor e os outros pra Sancto mesmo? Ou será que ela foi pra Bardo? Porque assim, quando o Murphy aparece ali na promo, ele tá num lugar que eu acho que é muito claro. O ambiente de Sanctum é bem escuro. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser explicada. Por exemplo, onde é que tá a Nile e a Echo, que a gente não viu nesse episódio. Vai se perder um bom tempinho ali do último episódio para explicar isso, para explicar o que aconteceu com elas ali durante o desmoronamento. Vai se perder um tempo falando sobre o Sherreda, porque ele sumiu nesse episódio e provavelmente ele não vai ficar sumido no último episódio, então eles vão finalizar a história do personagem, vai se perder mais tempo com isso. Vai ter toda a história ali da Clark com o teste, vai ter toda a história ali daquela batalha, vai ter a história de Moro que a gente não sabe se vai viver, se vai morrer, o que vai acontecer. Vai se perder tempo explicando o que foi que a Becca viu. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser explicada num último episódio. Então assim, gente, a impressão que eu tenho é que eles tiveram 16 episódios para desenvolver a temporada inteira e eles vão jogar tudo no último episódio. Eu acho que vai ser um episódio muito cheio de coisa. Então acho que pode não ser um episódio tão bom assim. Tô bem preparada pra ficar bem decepcionada com esse último episódio. Eu acho que a única coisa que vai me agradar mesmo, se acontecer, se for real mesmo, é que a Otávio e o Levi fiquem juntos. Nesse 15º episódio ficou subentendido que os dois vão ter um final feliz, a menos que ele morra nesse último episódio, ali naquela guerra, sendo considerado um traidor de Bardo, né? Porque quando eles perceberem ali que tem um deles do lado do inimigo, eu tenho quase certeza absoluta de que eles vão fazer de tudo pra matar o Levi. Eu espero que o Levi não morra, eu espero que pelo menos a Otávia tenha um final feliz. Isso, gente, deixa aqui nos comentários as teorias de vocês, o que vocês acham que vai acontecer nesse último episódio. Vocês acham que a Clark vai morrer? Porque assim, gente, depois do que aconteceu nesse episódio, depois da Clark ter perdido tudo, tô com a impressão de que ela vai morrer. Então deixa aqui nos comentários se vocês acham que a Clark vai morrer. Vocês acham que vai ter alguma viagem no tempo, que a gente pode ver o Bellamy vivo de novo, ou a Mad viva de novo. É isso, gente. Pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Gente, até o próximo episódio de The 100, o último episódio. Tchau!